Monark. Tá com o print do Monark aí? Vamos falar do Monarcão? Eu vou ligar pro Monark. Tá aí com o print do Monark. A Agenda Woke é um movimento internacional financiado pelos Estados Unidos, Canadá e Europa, que hoje serve como base ideológica para a esquerda brasileira atual. Portanto, somos governados por internacionalistas, não foi muito preciso o termo, mas entendi, dispostos a vender o nosso país em troca de manter o poder. Olha só, o Monark postou outros tweets também nisso, mas esse tweet é bom. Ele está falando o seguinte, basicamente, que essa cultura woke ela é exportada pelas grandes democracias liberais que passaram por um processo de infiltração, não apenas marxista, mas de uma esquerda também moderna, a teoria crítica, aquela coisa francesa também, os franceses. E essa infiltração na universidade, a formação de uma elite, aí sim, a elite econômica, a elite cultural nessas grandes democracias estarem tomadas por essa perspectiva, isso tem que ser entendido, e essa é a pergunta, como uma ferramenta de influência sobre outros países, especialmente através do uso das redes sociais, ou não? Essa é uma pergunta interessante, né? Eu acho que sim, já acompanhei algumas entrevistas interessantes nos Estados Unidos sobre como, por exemplo, as Forças Armadas dos Estados Unidos, elas compraram essa agenda e como elas fazem uso dessa agenda como instrumento de propaganda e de enfraquecimento político de adversários. Tá? Para eu falar mais desse assunto, eu teria que ler e estudar mais. Tá? Algo que eu estou fazendo e algo que eu vou fazer mais. Mas, fazendo uma comparação com o que o TikTok faz e a parceria dele, né? Obviamente, todo mundo, qualquer grande empresário na China tem como parceiro o Estado chinês, a gente entende o que está rolando, né? O TikTok ele exporta para os outros países uma fórmula que endoidece a molecada, né? É dancinha, não sei o que, é sexualização precoce, é essa agenda trans, e para os chineses não. O Estado chinês não proíbe essa política, não permite essa política para os filhos dos chineses, mas exporta essa política para o resto do mundo, especialmente para o Ocidente, né? Isso diz muito sobre como essa cultura, né, ela é utilizada como ferramenta de guerra. Né? Houve um debate no Twitter muito interessante entre o André, do Sol da Pátria, e o Ricardo, o professor Ricardo Almeida, sobre isso, sobre se essa cultura woke ela é filha do liberalismo ou se ela é meramente de esquerda. Né? E o Ricardo ele tem posições diferentes. Né? O André ele tem uma posição em que isso tudo são filhotes do liberalismo, até porque a cultura woke se alimenta sim e precisa do capitalismo. E o Ricardo fala que não, houve uma infiltração marxista nas próprias democracias liberais e é impossível dissociar da esquerda e da teoria de esquerda essa ação da cultura woke. O fato do Monark estar falando disso é muito importante porque no fim das contas ele vai começar a fazer críticas a esse culto bobo que todos nós fizemos do capitalismo e do liberalismo, sem entender como as liberdades podem ser utilizadas como avenidas para que ideias perigosas sejam transplantadas para a manipulação de outros povos, especialmente através das redes sociais. Tá? As redes sociais elas ainda não foram compreendidas direito. Tem um grande pensador, Jonathan Haidt, que está escrevendo sobre isso, sobre os perigos das redes sociais, tá? E sobre como elas precisam ser reguladas, porque a gente ainda não parou para sentar e olhar o mal que elas estão fazendo. Para tudo, não só para política. Né? E as redes sociais e as liberdades são avenidas por onde caminhõezinhos cheios de ideias perigosas, de práticas perigosas estão passando. Tá? Olho nisso.